Para quê? Por quê? Qual o motivo para que Deus batize alguém com o Espírito Santo? Ok, vamos lá. Ainda mais que a gente está assim no mês do nosso congresso de santidade lá na igreja, já tivemos aquele fantástico congresso do Pentecoste no início do ano, e a gente tem que entender bem a importância do batismo com o Espírito Santo. Primeiro, por que eu preciso do batismo com o Espírito Santo? Eu sempre digo isso. Para poder vencer a mim mesmo, o meu eu. Porque o maior inimigo que nós temos somos nós mesmos. Eu sou o meu maior inimigo, o Mateus é o maior inimigo do Mateus, quem está nos ouvindo é o maior inimigo de si mesmo. Então nós precisamos do batismo com o Espírito Santo para vencermos a nós mesmos, nas nossas tendências, nas nossas carnalidades, na condição que possa nos afastar de Deus. Então, entendendo isso, o crente vai buscar o Espírito Santo porque ele quer vencer essa dificuldade. Para quê? Para poder servir melhor. Ninguém consegue servir na obra de Deus se não tiver o batismo com o Espírito Santo, porque na obra de Deus não é fácil. A obra dos homens é muito fácil. E aqui eu separo a obra de Deus da obra dos homens. Por exemplo, tem muita igreja que é obra de homem. Ali é fácil, você tem programas, você tem situações que você cria e você consegue cumprir bem com aquilo porque você é carismático, você é comunicativo e tudo mais. Então você vai e cumpre aquele papel. Mas na obra de Deus não tem papel. Na obra de Deus você está servindo a Deus. Então ali você não tem como se esconder de Deus, como Davi não teve como se esconder de Deus quando pegou com Batseba. Então a responsabilidade é muito grande. E essa responsabilidade grande na obra de Deus, você precisa do Espírito Santo para que você possa ser bênção na vida do outro, de maneira que você se tornou um instrumento do Espírito Santo. Então Deus vai te usar de maneira tremenda, maravilhosa, porque você deixou que o Espírito Santo fosse Senhor da tua vida. Então esse para quê é bacana, porque Jesus fala isso para os discípulos: olha, vocês precisam do Espírito Santo para que sejam minhas testemunhas. Porque se não tiver o Espírito Santo, vocês não vão conseguir ser minhas testemunhas. Ou seja, vocês vão passar por perseguições, vão passar por fome, por dificuldade. Tanto é que o apóstolo Paulo vem e diz assim: o que pode me separar do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, fome, dor, perseguição, a nudez. Ele vem citando exatamente tudo aquilo que quem quer servir a Cristo vai ter que enfrentar. E se não tiver a pessoa do Espírito Santo com ela, não vai conseguir passar por aquilo. Vencer aquilo, que é tornar-se inabalável como o Monte Sião, conforme diz a Bíblia. Então nós precisamos do Espírito Santo para vencermos a nós mesmos e para sermos bênção na vida dos outros sem desanimarmos. E também tem muito a ver com a motivação, porque, por exemplo, eu estava até conversando com o pastor Oséias quando ele veio aqui, tem aquele ativismo religioso, por exemplo, para mostrar para alguém que, eu sou santo, ou, deixa eu estar todo dia na igreja, o pastor vai ver que eu tô lá firme. Isso, acho que isso não, a gente estava conversando sobre isso, não segura ninguém na igreja, eu acho. Não. Porque não vai chegar uma hora que vira uma vida sem sentido, sabe? É reino humano, é o que eu falo de reino humano. Uma coisa é você servir aos homens, outra coisa é você servir a Deus. Quando você serve aos homens, você está procurando aprovação, reconhecimento, valorização. Mas quando você serve a Deus, você só está procurando agradar a Deus. Não consegue usar máscaras. Né? Não, eu lembro uma cena fantástica que eu tenho no meu tempo de ministério, antes de nós mudarmos para o templo que nós temos hoje, que era na Washington Luiz. Nós tínhamos um culto de sexta-feira que era o culto de libertação. Oração e libertação. Aliás, era só libertação. E eu decidi começar um culto de oração na terça-feira. Avisei a igreja, falei: irmãos, o Espírito Santo está me tocando para a gente ter um culto de oração. É muito importante a igreja ter um culto de oração, e nós vamos, na próxima terça-feira, começarmos, e anunciei para a igreja e tudo mais. Terça-feira, 8 horas, eu estava lá no teclado, não havia chegado ninguém na igreja. E eu comecei o meu culto às 8 horas, que eu aprendi com meu pai, que era meu pastor. Ele dizia assim: você não está aqui para prestar culto para homens. Horário de culto, você está aqui para prestar culto para Deus, com gente ou sem gente. E comecei o culto, não tinha ninguém na igreja. Na época eu tocava, microfone montado, eu comecei a louvar a Deus e tudo mais. Fiz uma oração, tô cantando uma segunda música lá de adoração, chegou uma irmã. A irmã parou na porta de entrada da igreja, olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para mim e fez assim, como se estivesse perguntando: o que você está fazendo? Eu acabei de cantar, falei assim: Pai do Senhor, irmã. Pastor, o que o senhor está fazendo?
Eu estou cultuando a Deus, o culto era às 8 horas, mas não tem ninguém aqui. Eu não vim aqui para adorar homens, eu vim aqui para adorar a Deus. E aquilo marcou a irmã de tal forma que a irmã saiu falando para todo mundo: gente, eu vim aqui terça-feira na reunião de oração, o pastor estava sozinho, ele fazendo culto, orando, cantando e tudo mais. Nós não podemos, nós temos que estar na casa de Deus. Na próxima terça-feira já tinha 20 pessoas. Só porque ela falou. Mas qual é a ideia? Reino de homens, eu nem teria o culto. Ah, não veio ninguém, vou fechar aqui minhas coisas, vou embora e vou dar uma bronca. Poxa, gente, marquei culto, vocês não vieram e tal. Reino de Deus, você faz o culto mesmo estando sozinho, porque você está ali para adorar a Deus. Você está ali para agradar a Deus. Então, no reino dos homens, nós ficamos preocupados com os homens. No reino de Deus, nós estamos preocupados em agradar a Deus. Até foi uma das coisas que a gente conversou também. Essa pergunta me fiz muito. Eu fui batizado no Espírito Santo com 17 anos. Eu acho que muitos anos eu fiquei me perguntando pra que Deus me batizou. Eu tava lá no congresso de jovens. E aí, em vez do Matheus ficar orando, né, pra se preparar pro congresso, o que eu fiquei fazendo? Jogando videogame, matando todo mundo. GTA o dia inteiro. GTA. Falei, eu fiquei matando todo mundo. Aí chegou na hora do culto, quem quer se batizar do Espírito Santo? Falei, meu Deus, eu acho que eu não vou lá na frente pra orar, porque não vai dar, não vou merecer. Falei assim, mas eu não mereço nada mesmo. Aí fiquei lá me humilhando e fui batizado. Aí depois de muito tempo, falei, mas pra que Deus me batizou? Pra isso eu hoje, nem fiquei buscando. Te batizou pra isso aqui hoje, ó. A gente coloca a cabeça, nem mereci, pô. Não, mas ele te batizou pra isso aqui hoje, ó. Pra você poder ser esse canal de bênção, fazendo esses podcasts, pra abençoar outras vidas. É que às vezes a gente tem um referencial errado do pra quê. Nós ficamos esperando cargos, liderança igreja, holofote. E na verdade não é nada disso. O pra quê é aquela ordem que Deus, aquela palavra que Deus deu para Abraão. Quando Abraão estava saindo da terra, e Deus diz, olha, vai para uma terra que eu vou te mostrar e ser tu uma bênção. O pra quê é para você ser uma bênção, você tem sido bênção. Isso aqui é canal de bênção para a vida das pessoas, Matheus. Eu acho que muito, quando eu estava pensando em que nome criar, eu vim esse nome chamado podcast, porque foi uma palavra que teve muito marcada assim no começo da caminhada, sabe? Aquilo, pra que eu vim nesse mundo? Qual o propósito? Sabe, qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? Pra que eu tô aqui? É só pra tocar na igreja uma vez por semana, uma vez por mês, levantar minhas mãos no domingo? Sabe? Eu senti essa necessidade de saber o que Deus queria de mim, sabe? Matheus, você vai lembrar da história de Naamã, o comandante sírio que era leproso. Naamã só foi curado porque teve uma moça que era escrava, tinha sido tirada da casa dela, da terra dela, levada como escrava para a casa de Naamã. Ela poderia ter olhado e dito assim, isso é problema dele, tomara que ele se lixe, que ele se arrebente mesmo, tá com lepra porque faz mal para os outros, e isso aí é a mão de Deus pesando nele, podia ter amaldiçoado aquele homem, mas não, ela estava sendo usada por Deus, pelo Espírito Santo. Quando ela virou para a esposa de Naamã e disse assim, oxalá o meu Senhor pudesse ir até a minha terra, porque lá o homem de Deus viria e colocaria as mãos sobre ele, ele seria curado. Aquela moça entra na história de Naamã só para dar a ele o direcionamento, para ser uma bênção. Depois a Bíblia não fala mais nada a respeito daquela moça. Aliás, nós nem sabemos qual era o nome dela. A Bíblia só diz que era uma jovem. Ela desaparece na história da Bíblia, mas ela cumpriu o propósito, que era exatamente abençoar vidas. E ela abençoou a vida de Naamã. Por causa dela, Naamã vai alcançar a cura depois. Sim. Queria te agradecer por ter ficado até aqui. Se você gostou, compartilha, se inscreve nesse canal, apoia esse canal pelo QR Code que vai estar aqui em algum lugar que eu ainda não sei onde eu vou pôr. E obrigado.